Meus queridos e amigos irmãos, graça e paz a todos. Quero estar trazendo mais uma palavra de reflexão para as nossas vidas que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo de número 16, versículo de número 19 em diante. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Agora vamos prestar bastante atenção no que aconteceu com este rico, este homem muito rico, e o que aconteceu com esta pessoa que estava numa situação de mendigança, mendigo. E por cima ainda seu corpo estava acometido por úlceras, as quais os cães vinham e lambiam. Versículo 22. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos. Olha só. O mendigo morreu e foi levado por quem? Foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E o que aconteceu com o rico? Morreu também o rico e foi sepultado. Agora vamos observar o destino. Nós vivemos aqui nessa terra, mas essa aqui não é a última vida. Existe uma outra vida pós-morte. Olha só, morreu este homem que era muito rico, que vestia as melhores roupas, os melhores calçados da época, as melhores comidas era ele, e na porta deste rico um homem em situação de mendigança, que desejava comer, nem que fosse das migalhas, né? E esse rico não demonstrava amor, não demonstrava nenhum espírito de bondade para com o Lázaro. Versículo de número 23. No inferno, olha só, no inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Quem estava aqui nesse local de tormento? Aquele homem rico que em vida teve todas as regalias que ele era possível de até então. E ele, em tormentos, viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Esta expressão, seio de Abraão, significa um local de descanso prévio. Então, versículo 24. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. O rico estava onde? Atormentado. Nas palavras do rico, estou atormentado nesta chama. Aqui é um local de sofrimento prévio. Por que é um local de sofrimento prévio? Porque existe uma última condenação eterna que Apocalipse nos revela e diz que é a segunda morte, onde serão lançados nela a besta, o falso profeta, Satanás, e todos aqueles que não foram achados seus nomes inscritos no livro da vida. Olha só, disse porém, versículo 25, Pai Abraão, filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado. Guarde essa palavra. Aqui Lázaro estava onde? Consolado. E tu, em tormentos. E além de tudo está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Olha só o que esse rico aqui, nesta parábola que Jesus está trazendo para ilustrar verdades eternas. Versículo 28. Porque tenho 5 irmãos.
para que eles dê testemunho a fim de não virem para este lugar de tormento, um tormento prévio. Respondeu Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam. Moisés se referindo à lei dada por Deus através de Moisés, e os profetas se referindo a todas as palavras que Deus já havia falado e que os profetas, através dos escribas, haviam registrado, né? Mas ele insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhes respondeu: se não ouvem a Moisés e os profetas, ou seja, se eles não ouvem o que já está escrito, registrado, da minha parte, da parte de Deus, as instruções, para que eles possam alcançar a vida eterna, se eles não ouvem, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Então Jesus Cristo aqui ele está falando para o seu público. Havia judeus que acreditavam que pelo fato deles terem muito dinheiro e serem filhos de Abraão, a salvação deles estava automaticamente garantida. E Jesus Cristo aqui ele está ensinando esta verdade eterna. Não é porque você tem muito dinheiro, não é porque você é uma pessoa abastada, que não tem falta de nada, não é porque você tem sangue de judeu, você é filho de Abraão, que vocês têm uma salvação e uma vida eterna garantida. Não é isso. Jesus Cristo está mostrando para eles que o que mais importava eles não estavam fazendo, que era o amor ao próximo. Jesus Cristo, em certa oportunidade, resumiu os 10 mandamentos em 2: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a você mesmo. Então Jesus Cristo ali está quebrando as pernas, né, numa linguagem simbólica, está dando no meio dos escribas, dos fariseus, das pessoas ricas e hipócritas daquela época que privilegiavam e honravam uns aos outros e esqueciam de ajudar os necessitados, seus irmãos necessitados. E também uma outra verdade que Jesus Cristo está dizendo: olha, não é pelo fato de alguém ser pobre, de alguém não ter nem moradia, assim como Lázaro, ele não tinha moradia, ele era mendigo. Não é pelo fato de alguém não ter moradia, viver na rua, não é pelo fato de alguém estar enfermo, que se morrer automaticamente será salvo. Não é isso, não é nem por ser rico e não é nem por ser pobre, é porque a salvação é garantida pelo quê? A salvação é garantida em você amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a você mesmo. A salvação é garantida em você ler esta palavra e procurar cada dia andar em conformidade aos ensinamentos contidos nesta palavra. Então Jesus Cristo aqui, ele nos deixa aqui algumas verdades eternas. A primeira é que essa vida é passageira e que existe uma vida após esta vida aqui terrena, tá? E que na eternidade existe um local de tormento, mas também existe um local de repouso e de descanso até o dia do grande julgamento, que acontecerá quando Jesus Cristo, que veio primeira vez, voltar pela segunda e última vez para consumar todas as coisas. Então, que nós possamos aprender com esses ensinamentos do Senhor Jesus, que possamos amar a Deus sobre todas as coisas, que possamos amar ao próximo como a nós mesmos e que possamos pegar a nossa Bíblia, ler a nossa Bíblia e pedir orientação do Espírito Santo para seguir as suas diretrizes, para assim alcançarmos salvação e vida eterna em Cristo Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Receba esta palavra em nome do Senhor Jesus. Amém.